Bom, vamos iniciar aqui. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, a mais uma webinar. Dessa vez o tema que iremos abordar aí é a ortorexia. Então, para quem não me conhece, eu sou a Clélia, especialista de qualidade de vida da Alper, psicóloga de formação e faço parte aí da equipe de gestão de saúde da Alper. E hoje nós estamos recebendo aqui a Sheila, nutricionista, né? A Sheila ela é formada no Centro Universitário de São Camilo desde 2013, pós-graduada em nutrição clínica, possui aí 7 anos, né, de atuação em atendimentos corporativos em grandes empresas dentro e fora de São Paulo. E além disso, aí ela realiza palestras, né, e elaboração de programas de saúde aí do colaborador. Também possui uma grande, né, uma vasta experiência em atendimentos ambulatoriais, no consultório, desde a sua formação, atuando principalmente no nicho de emagrecimento, né, saúde da mulher, estética, prevenção e cuidados de saúde aí, de doenças crônicas, né? Ufa, Sheila, bastante coisa. Seja bem-vinda, tá? A nossa webinauper. E hoje nós iremos abordar um tema que é pouco discutido, né? Que é a ortorexia nervosa. E, na verdade, é quando a gente tem o hábito, né? As pessoas têm o hábito aí da alimentação saudável, ou, na verdade, quando esse hábito, né, da alimentação saudável aí, ele vira um transtorno. Então, a ortorexia, ela é pouco falada ainda hoje, né? Pouco conhecida, mas nós temos um crescimento aí de casos, né, e uma preocupação muito grande, até porque envolve as questões do corpo, né, de como a gente se vê. O corpo ele é muito simbólico, né, a gente tem uma simbologia da forma que a gente se apresenta para o mundo, né, e aí com essas questões que temos das redes sociais, né, de ter ali que postar e olhar o que está sendo postado, né, e as pessoas querem se igualar a todos aqueles que possam, ou um corpo sarado, né, ou aquela alimentação saudável. Na verdade, a alimentação saudável, né, ela é importante. Nós estamos aqui com a Sheila, né, ela pode nos ajudar enquanto a isso. Mas, assim, quando a gente fala de um transtorno, a ortorexia ainda não é considerada, né, um transtorno, mas ela está em estudo. A gente tem, né, bastante casos em relação a isso, que é se comer aí obsessivamente, né, com alimentos saudáveis. Inclusive eu tenho, né, algumas pacientes, né, uma delas ela conta que o marido, quando vai pro restaurante, né, ele acaba levando a marmitinha ali. Então assim, Clélia, mas isso é normal? Isso é saudável, né? Vai envolvendo várias outras coisas. Mas é importante a gente ficar de olho naquilo, né? Quando se torna obsessivo, quando se torna demais, quando se torna exagerado aquele processo que a gente está fazendo, principalmente ligado aí ao nosso corpo, né? Então, voltando aqui para a ortorexia, na verdade é um distúrbio, né, ainda que é pouco conhecido, tanto por ser relativamente novo, quanto por se tratar aí de um excesso de alimentação saudável. Então, essa desordem aí, ela acaba, caracteriza-se, né, pela preocupação obsessiva em consumir aí alimentos considerados naturais, orgânicos e muitas vezes aí a qualquer custo, né? Então, isso acaba se tornando exagerado. Então, vou apresentar aqui para vocês a Sheila. Sheila, como que é? Eu sei que quando a gente pega, né, um caso assim, quando vem para a gente um caso de ortorexia, o tratamento, na verdade, ele é multidisciplinar, né? Envolve ali, sim, as questões emocionais muito fortes, porque a alimentação, ela tem a alimentação, o corpo, né? Ela tem uma ligação muito forte com a nossa autoestima, com a maneira que a gente se apresenta para o mundo, né? A maneira como a gente posta as nossas fotos, de que forma, né? Ali você olha aquilo e o quanto você quer estar dentro de um padrão pré-estabelecido pela sociedade, né? Para a nutrição, como que é? Né? Como seria? Como que é a ortorexia aí para a nutrição, Sheila? Primeiramente, boa tarde, gente. Um prazer estar com vocês aqui. Falando desse assunto, quando a Clélia me falou qual era o tema, eu fiquei muito feliz, porque foi um tema que eu tratei no meu TCC da pós, né, da pós-graduação.
Lá em 2015, a gente ainda não tinha tanto essa questão, né, de mídias sociais tão fortes, né, como é hoje, né? E eu via bastante, né, desse comportamento alimentar no meu mundinho ali da nutrição, né? Que os estudos eles até mostram que a área da saúde é onde a gente encontra, né, grandes números, né, de casos de ortorexia, né? Hoje isso já tem aumentado um pouquinho mais, justamente, né, por essas questões dessas redes sociais, esse excesso de informação. Então, a gente está disseminando um pouco mais, né, o assunto de alimentação saudável. Só que na ortorexia, as pessoas elas têm uma fixação por uma alimentação saudável, né? Então, o que é saudável, ele começa a se tornar algo ali que não está sendo tão saudável assim, né? Porque o que deve ser um prazer ali, né, que é o ato de comer, né, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, né? A gente é uma coisa que a gente faz todos os dias, diversas vezes ao dia, né? Só que isso daí acaba se tornando um dever, né? Quando é na questão aí da ortorexia, né? Se a pessoa ela tem uma escapadinha ali, igual agora a gente tá, né? Tava com uma paciente hoje, ela falando, ai, Sheila, tá muito difícil esse ano, Copa, final de ano, aniversário, tá tudo junto, né? Então, uma pessoa dentro de uma escapadinha dessa, né? Ela começa a ter uma sensação de culpa, né? Então, acaba sendo uma fixação muito grande, né? Voltada para essa questão aí da alimentação saudável, né? Quando a gente pensa ali, né, o olhar, né, da nutrição, né? Se você for pensar, nossa, que bom, né, que a pessoa está comendo saudável, né? Mas por que que isso passa a ser doentio, né? Porque quando a gente pensa em alimentação em geral, né, que eu gosto até sempre de falar isso, a gente precisa levar em consideração que a comida, ela não tem o papel somente de nutrir o nosso corpo para nos fornecer saúde, né? A gente tem ali a comida como um papel que às vezes um dia ela vai trazer um conforto, um consolo. A gente vai usar a comida às vezes para comemorar, para juntar as pessoas. Tem fatores religiosos por trás da comida. Então a gente precisa levar tudo isso em conta, né, quando a gente fala em alimentação saudável e não somente se as calorias estão equilibradas, se as vitaminas estão equilibradas, né? Então quando a pessoa ela fica com esse pensamento compulsivo, né, minha alimentação ser mais perfeita possível, isso se torna doentio, né? E a pessoa que ela tem o comportamento aí ortoréxico, ela perde muito tempo, né? Desde o tempo que ela passa basicamente ali por 4 fases, né, da preparação ali da dieta dela, né? Então, primeiro, ela gasta um tempão se preocupando ali com o que ela vai comer, né? Quais são as refeições que ela vai ter que fazer, né? Então ela gasta muito tempo e cautela pensando nisso. Então ela já está hoje aqui pensando no que ela vai comer amanhã, né? Depois ela vai perder um tempão procurando, né, os ingredientes, né, para essa refeição, né? E alguns estudos eles mostram também, acho que por isso que a ortorexia não é tão falada, não é tão conhecida, porque justamente devido a essa alta preocupação, né, com a qualidade do que você come, acaba sendo uma alimentação muito cara, né? Então é um transtorno que a gente também vê em uma classe econômica um pouquinho maior, justamente por isso. Né? Depois que a pessoa pensou no que ela vai comer, que ela foi comprar, aí ela vai gastar um outro tempo pensando na preparação ali daquela comida, né? Então, prepara bonitinho para não ter nenhuma contaminação, nada, né? E aí, por fim, ela come, né? E aí, essa última etapa é a etapa que a gente tem ali 3 fases, né? Essa pessoa ela pode ficar satisfeita, confortável ali, né? Porque ela comeu e estava tudo ok, ou ela pode sentir culpa porque ela falhou em algum desses 3 pontos. Sim. Né? Então, tá vendo como comer, né? Não é só. Por isso que eu sempre falo, gente, comer saudável não se restringe somente ali a frango com batata doce, né? Cenoura, né? Quando a gente fala da alimentação, é muito interessante o quanto as questões emocionais elas interferem, né? Em todos os sentidos. Porque quando a gente come, a gente não come somente pela necessidade fisiológica, a gente come muito além disso, né? Para ter aquele conforto, para suprir alguma necessidade que naquele momento, né, está precisando, que de alguma forma
a comida ela vem ali para como se fosse uma muleta, de fato, né? E quando Sim. a gente fala nesses excessos, né, tudo que é um excesso, né, que é compulsivo, então a gente fala mais ali na psicologia, né, que é mais voltada ali para um impulso, né, a pulsão de morte, como diz o Freud, porque tudo que é demais dentro da nossa vida, né, acaba trazendo vários prejuízos, né? E o que leva ali, por exemplo, um comer exagerado, um comer errado, né? Você ter várias consequências que ali na frente a sua saúde pode acender uma luz de alerta, né? E vir ali Sim. um infarto, enfim, né? Por conta de excessos de várias formas. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando fala principalmente da alimentação, em vários sentidos da vida, né? Por que você está comendo exageradamente? Por que você está deixando de comer? Né? O que está levando ali você ser seletivo, né? De uma forma que vai travando a sua vida em alguns aspectos, porque você tem que perder tempo para ir no supermercado, para escolher os melhores alimentos, perder tempo ali para fazer, né, aquela alimentação correta. Você já não consegue mais, como eu trouxe no início, né? Ali ir a um restaurante sem levar uma marmitinha. Eu tenho um casal de amigos do interior, enfim, eles juntos, né, até saíram no jornal, eles conseguiram emagrecer 100 quilos, porque eles estavam obesos mórbidos, e ali numa dieta, né, conseguiram emagrecer, e o esposo dela acabou, sim, sendo diagnosticado com ortorexia, porque ficou tão obsessivo, né, aquele medo da engorda, que aquela alimentação tinha que ser extremamente saudável, de uma forma restrita, né, e aquilo começou a trazer prejuízos emocionais e também dos aspectos ali como um todo, né, profissionais Sim. e até sociais, né, Sheila? É, porque isso causa um isolamento social muito grande, né? Porque você fica, a pessoa ela não vê que o dela tá errada. Ah, mas eu não vou sair com tal grupo porque eles comem muito mal, né? Mas ela não consegue fazer aquela alimentação com aquele grupo ali naquele momento ser um recorte da vida dela, né? E não a frequência ali, né? Então isso acaba causando um isolamento social aí muito grande, né? E foi bacana você falar disso, Clélia, porque a gente vê a questão da ortorexia muito em pessoas que passaram, né, por grandes processos de emagrecimento ou que tiveram outros transtornos alimentares, né? Então, uma anorexia, uma bulimia, né? E conseguiu sair desse transtorno, só que por começar a ficar, né, tão fixado em alimentação saudável, desenvolveu ortorexia e é um transtorno também, por isso que ele não é tão falado, que ele não é tão facilmente diagnosticado, né? Porque se a pessoa ela fala, não, eu tô comendo saudável, né? Então, não é isso que eu tenho que fazer, não é isso que todo mundo fala, que passa, né, no Globo Repórter toda semana, né, que passa na TV toda semana. Mas, né, até que ponto estar saudável, né? Então, acho que esses fatores também levam a essa baixa desse diagnóstico, né, da ortorexia e não ser esse assunto tão falado, né? É, é, mas quando a gente fala da alimentação e do corpo, né? O quanto eu estava conversando com uma amiga, até psicóloga também, né? E a gente falando o quanto influenciam as redes sociais, principalmente hoje, né? Acho que é um assunto a ortorexia tão falado, e a gente para pensar e para analisar. Um tempo antes, né? De Facebook, de Orkut, enfim, né? Dos Instagrams, aí do Instagram, não tinham tantas postagens, as pessoas não expunham tanto ali a sua vida, né? Então, quando a gente fala dessa exposição e o outro olhar, ele acha que ele também tem que ser daquela forma. Então, isso vai decidindo, né? Colocando um padrão ali de uma forma em que quem está do outro lado fala, por que a pessoa consegue e eu não consigo? Isso gera uma frustração, Uhum, né? E ali um comer errado, porque é o momento em que eu tenho, né? A vontade de ser daquela forma, de ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa fitness, né? Que é o é, que falam muito hoje, né? O fitness. Então, acaba levando para esses excessos. E aí vem uma frustração muito grande, porque ao momento em que isso começa a trazer prejuízos para a vida, em vários aspectos, em todos os aspectos da vida, começa a trazer também um sofrimento emocional ali, sim, né? é, Então, o corpo, na verdade, ele é muito simbólico, né?
Então, a gente se expressa pelo corpo, a gente se expressa ali, né? Quem é a Sheila, né? A Sheila é assim, assim, assado, colocando as suas características físicas, né? Então, assim, o que é mostrado, eu preciso também, né? Ser ali um rato de academia, comer saudavelmente. Eu falo sempre que a gente precisa tomar muito cuidado, porque todo o excesso e toda a falta, ela traz prejuízos. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio na vida, né? E o alimento também. Sim. Então é pensar, né, o quanto eu posso sim me alimentar corretamente, mudar alguns alimentos, né? E perceber que se eu não estou conseguindo, que de fato o que está me levando ali ao comer emocional, né? Que eu tenho uma questão, acho que a gente já falou isso numa outra conversa, né, Sheila, que a gente teve, o quanto as memórias, né, da nossa infância, ela traz aí essas questões hoje do alimento, né, que a primeira coisa que a gente faz ao nascer é ser alimentado. Sim. Então ali o alimento ele traz o que? Ele traz um colo, ele traz um olhar da mãe ou de um cuidador, né? Então o alimento, quando a gente tem essas questões emocionais, né, automaticamente a gente volta ali para aquela forma de aconchego. Por quê? Se eu fui alimentado e aconchegado, né, logo que eu nasci, então eu comer, né, a minha memória ela faz esse retrocesso ali em Movimento, né? busca, né, de alguma coisa, exatamente. É, e você estava falando um pouquinho de mídias, né, das redes sociais, né? E a mídia, ela, em geral, né? Ela sempre teve um poder, né, de ditar padrões, né? Mas, alguns anos atrás, né, a gente via o quê? Corpo de uma pessoa que estava ali na novela das 8, né? Então, e ela saía numa revista. Então, eram essas pessoas que a gente se comparava, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabia que tinha ali um padrão de vida e uma rotina de vida que era diferente da nossa, né? Então, por mais que a gente, eu quero ficar igual fulano de tal, a gente sabia que tinha uma certa dificuldade ali, né? Por conta, né, dessa diferença em ritmo de vida, classe social, tudo, né? Mas hoje, acho que com as redes sociais, a gente tem, eu consigo, às vezes, achar uma pessoa do meu bairro que é uma blogueira, né? Então tá um pouco mais próxima de mim, né? E ela tem um corpo saradão, ela consegue acordar às 6 horas da manhã, né? Dar bom dia pro sol, fazer um ritual, treinar, comer bem, né? E você fala, meu Deus, eu não consigo nem acordar assim, quanto mais fazer tudo isso, né? E eu acho que essa questão dessa proximidade aí que as redes sociais trouxeram, né? Isso vai também piorando um pouquinho, né? Essa questão da nossa autoimagem, né? Da nossa percepção da nossa autoimagem, né? E vai tendo aí essa distorção, né? E vai levando para diversos, né? Transtornos aí de imagem, transtornos alimentares, né? Ao mesmo tempo, né? Que a gente tem essas pessoas para a gente se comparar. A gente tem aí uma oferta muito grande, né? De dietas, né? Desafios de não sei quantos dias, agora que tá chegando o verão, então, né? A dieta não sei o quê, o desafio de 15 dias, né? Um produto aqui, uma cápsula, né, milagrosa, e você tá, né? De repente apareceu um anúncio ali no seu Instagram, enquanto você tá mexendo, né? Então, isso tudo a gente vai sendo bombardeado dessas coisas, né? Então, essa valorização da magreza, né? É a meta de todo mundo, comer saudável, ser magro, né? Isso é o saudável, né? E aí isso vai se tornando, né? Na verdade, a imagem, né, corporal que as pessoas têm idealizada, ela é um padrão que ela é praticamente impossível para a grande maioria das populações, né? É incompatível com a Ficando grande maioria da população. distorcido. Fica Exato. distorcido, né, esse pensamento, essa idealização, né, de um corpo perfeito e o comer saudável. Como você É, disse, acho que é difícil mesmo do diagnóstico, né, até porque o comer saudável é o que todo mundo procura hoje. Inclusive, sim, quando eu faço algumas palestras, né, é importante, as meninas também da gestão de saúde, elas falam o quanto é importante o alimento, né, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, né. O problema não é essa alimentação correta, o problema é a obsessão, né, o sobre aquilo, excesso ali, né? exatamente, e a busca de algo que às vezes você não vai encontrar nunca, né? Eu Uhum. falo que a gente busca sempre a perfeição em todos esses aspectos, né? E a perfeição ela não existe. Então a busca ela vai ser incessante, né? E as frustrações também, e o sofrimento também. Sim. Então
acho que é prestar atenção, né, da forma que você come, prestar atenção se sim, né, é saudável, que legal, mas de vez em quando eu vou, peço um lanche ou vou comer fora com amigos, né? Então, assim, é seguir um padrão, acho que você pode falar muito melhor do que eu, alimentar, mas não de uma forma restritiva, né, que te traz aí várias restrições e acaba influenciando e impactando na sua Uhum. vida social, né? Na sua vida emocional, enfim. Eu acho que só complementando essa questão de redes sociais, eu falo que a gente vive num terrorismo nutricional hoje, né? Uhum. Porque acho super bacana, eu uso meu Instagram para, né, colocar ali informações, né, dicas, a parte de nutrição. Só que quando a gente olha, a gente tem muita coisa contraditória, porque existem profissionais, né, de vários, são da mesma área, mas cada um vai seguir uma linha, né, de trabalho, né? Então a pessoa ela começa a ficar meio perdida, né? Ou ela não, vou seguir um profissional ali que ele é um pouco mais restritivo, e isso ela pode desenvolver ali um transtorno, ou começar, né, a ter esses problemas em autoimagem, né? Então, eu falo que é sempre uma linha ali muito, muito tênue, né? Que a gente tem que prestar bastante atenção naquilo que a gente está consumindo. Né? E o que é o comer saudável, né, gente? Eu falo, para mim, o comer saudável é a gente, né? Eu preciso pensar em alimentar o meu corpo, o físico aqui, né? O que eu preciso estar bem, tá bem disposta, né? Fazer os meus exames, eles estarem ali mais adequados possível, né? Mas eu não posso esquecer que amanhã, por exemplo, é aniversário da minha mãe, e aí, vai ter um bolo, eu não vou comer? Uhum. Porque o bolo tem açúcar, lactose, glúten. Não, gente, né? Isso é uma exceção dentro, né? Uma exceção planejada, né? Eu sempre, acho que você já até tá cansada de ouvir isso, né, Clélia? Que eu já falei em algumas webinars que a gente fez juntas, mas eu falo, gente, quando a gente planeja a nossa exceção, né? É só um recorte, isso aqui é um momento da minha vida que eu vou comer esse bolo. Mas nos outros dias, eu não fico todo dia, vou lá na Sodier e compro um bolo. Não, é uma coisa esporádica, né? E isso é saudável, porque vai ser um momento que vai estar família reunida, a gente vai aproveitar ali o momento do jogo, já vai fazer um churrasco, né? Então, vamos fazer tudo. Então, isso é saudável, porque tem muita coisa envolvida ali, tem muito sentimento, tem muita emoção envolvida, né? Então, não é Sim. uma hora que eu vou me preocupar que o meu almoço de amanhã vai ser desequilibrado, né? E isso não traz um ganho de peso, né, significativo, Não, porque você sair ali de uma dieta um dia, enfim, né, planejado, né? E que eu falo, planejado. falando para todo mundo nesse final de ano, gente, segue a rotina normal, né? É o dia, hoje tem confraternização? É só naquele momento. Você tem Uhum. 20 e quantas horas do dia ali para você fazer direito, para você aproveitar, sei lá, 4 horas de confraternização, né? Então, a gente ter, né, se preocupar sim, a gente precisa comer vegetais, precisa comer frutas, precisa evitar, né, consumo de fritura, de doces em excesso, mas é de tudo isso em excesso, né? Uhum. Não que a gente vai viver, a não ser que tenha um problema de saúde que a gente precisa restringir muita coisa, né? Mas não, estou num processo de emagrecimento, ou num processo que eu quero só melhorar minha alimentação, né? É saber que não é que você vai ficar sem comer esses alimentos a vida inteira, né? A gente vai saber encaixar eles na sua vida, né? No seu dia a dia ali, sem ter nenhum prejuízo ali para a alimentação, né? E da saúde ali no geral. Nenhum prejuízo também para a saúde mental, né, que se Exato. torna ali quase que uma obrigação, né, de você comer ou deixar de comer determinados alimentos, porque vai engordar. É, inclusive, né, tem muitas pessoas que têm, eu conheço uma pessoa que tem 3 balanças, uma em cada banheiro, né? Meu Então vai Deus. e pesa o medo, né, de engordar, então come alguma coisa, no outro dia vai e pesa. Então, olha que traz uma tristeza ali, né? Porque tem oscilações de peso. Então, assim, o porquê que tá te levando? O que que tá te levando a ter tanta. Jejum intermitente também é uma estratégia, né? E quando eu uso o jejum intermitente, né? Se você chegar, assim, primeira consulta comigo, eu não vou colocar o jejum logo de cara, porque eu não conheço como que é o seu comportamento alimentar, né? Como que Uhum. é a sua percepção da sua imagem corporal, né? Eu preciso saber de tudo isso, se isso está muito bem alinhadinho, se você tá muito bem,
né? A sua relação com a comida ela é boa para a gente poder utilizar, né, ele aí como uma estratégia nutricional, né? Então a gente tem pontos muito positivos, né? O jejum não é só parar de comer, né? Senão a gente começa a desenvolver, né? Ou até um transtorno alimentar por causa disso, isso é bem comum, né? Uhum. É, existe toda uma metodologia que a gente precisa pensar em como você vai começar esse jejum, terminar esse jejum, né? Então, isso tudo precisa ser pensado no momento da janela que você vai se alimentar, né? Então, não é, vou parar de comer, mas eu vou quebrar meu jejum e vou comer no McDonald's. Não, né? A gente precisa pensar tudo bonitinho. Então, é uma estratégia válida. Recomendo que façam acompanhados, porque a gente tem o momento certo para inserir, né, esse jejum intermitente ou qualquer outra estratégia nutricional, né? A base que a gente usa é sempre a reeducação alimentar, né? E Uhum. esses outros tipos de dieta a gente vai utilizar como estratégia nos momentos certos. Por isso a importância de seguir aí um acompanhamento profissional e não ficar só com as dietinhas aí do Instagram. Isso é uma dica muito importante, né? E procure um profissional, né? O profissional estudou para isso, está ali para ajudar, para fazer da melhor forma. Sheila, qualquer pessoa, qualquer paciente ali, se eu pode fazer essa alimentação, esse jejum intermitente? Ou tem pessoas que não dá para fazer, não dá para introduzir, né, esse tipo de dieta? Olha, eu vou avaliar como é que é esse comportamento com a alimentação. Então, se você que é uma pessoa muito beliscadora, muito ansiosa, que eu restringi ela por um determinado período de tempo, isso pode gerar uma compulsão, e eu não vou entrar, né? Hum. Que a gente pode desencadear aí, ou você está tentando consertar uma coisa, você vai desencadear outros problemas, né? E a gente precisa avaliar também questões de saúde, né? Como é que está esse estado de saúde? É uma pessoa que ela tem quadro de hipoglicemia, então eu vou deixar essa pessoa sem comer, né? Eu vou avaliar a rotina dessa pessoa, né? Qual que é o momento que ela trabalha, como que é o tipo de trabalho dela, né? Para eu conseguir até determinar quantas horas ela vai ficar em jejum, se dá para a gente fazer essa estratégia, se não tem uma outra coisa que dá para a gente fazer, né? Então a gente precisa avaliar diversos pontos aí, né? Uhum. Antes de prescrever aí uma estratégia nutricional, uma orientação. Acho que o jejum intermitente ele vai trazendo, né? Tem alguns que são mais restritivos, né? Que a pessoa fica muitas horas aí sem ter uma alimentação, né? E dentro dos transtornos alimentares, a gente vê muito isso, né? As pessoas ficando, às vezes, dias sem se alimentar, né? Por conta ali de um transtorno alimentar, né? E aí usa o jejum intermitente como uma saída, né? E ficando dias falando que isso não é, né? Jejum intermitente. Exato. Isso é uma Você preocupação. começa. Você vai usando a estratégia como um escapezinho ali para esconder um transtorno alimentar, Exatamente, né? né? Isso é preocupante, né? Então, é E isso é entender, muito comum. infelizmente né, que a gente vê muitas pessoas aí ficando dias sem se alimentar por conta, né, colocando como se fosse um jejum intermitente, e isso vai trazendo consequências muito ruins, né, para a saúde Sim. como um todo mesmo. Então, pessoal, é, a Mônica colocando aqui, né? Foi o que pensei, acho que falando da resposta, né, que deu aqui sobre o jejum intermitente. Pessoal, mais perguntas? Estão todo mundo aí, todos quietinhos. Ninguém tem pergunta sobre alimentação. Todo mundo se alimenta saudavelmente, né? Não tem Falar de preocupação com alimentação agora isso. nessa época, hein, Clélia? Jogo amanhã, Ah, Natal Sheila. chegando, confraternização, o pessoal tá deixando pro ano que vem já, hein? Pois é, né? Deixando para o ano que vem e ficando às vezes na preocupação, né, de como que vai ser esse Natal, né? É, eu vejo, acho que muitos memes ali, né? Muitas piadinhas em relação a esse ano eu não consegui ser fitness, né? Vou para o ano que vem. Mas dentro dessas brincadeiras, a gente vê muitas pessoas de fato no sofrimento porque não conseguiu alcançar no final do ano aquilo que ela tinha expectativa no início do ano, né? Às vezes um ganho de peso, às vezes não conseguiu por conta, né, de vários problemas aí ao longo do ano, não conseguiu perder peso, não conseguiu seguir uma dieta saudável, uma vida saudável com exercício, né? E aí vem aquela culpa aí no final do ano.
Eu falo sempre, todo momento tem um momento para a gente recomeçar, inclusive com a alimentação saudável, né? Ficar aí vivenciando esse passado, né, que você não conseguiu fazer, qual que é a expectativa aí desse presente e também do futuro? Então a gente precisa se organizar emocionalmente para entender que se eu não conseguir ter uma alimentação saudável até hoje, né, isso não quer dizer que eu vou ficar ali tendo uma alimentação ruim para o resto da vida. Eu posso mudar em alguns aspectos, Uhum. né? Mudar esses hábitos aí. Então, se não conseguiu sozinho, procure ajuda, procure um profissional, né? A psicologia também ajuda bastante nessas questões relacionadas aí à alimentação. A nutrição também está aí, né? Às vezes precisa entrar com uma medicação que a gente fala que aí é com um médico, né? Então, tem toda uma equipe multidisciplinar para poder entender o que está acontecendo para ajudar de fato esse paciente, né? Então, se você Sim, perceber aí que está precisando de ajuda, né, que não está conseguindo sozinho, procure, né? Não tenha vergonha de procurar é, um profissional aí qualificado para te ajudar, né? O importante é não ter o sofrimento e também é. nem ter ali uma qualidade de vida prejudicada por conta, né, dessa alimentação ruim e também das cobranças por não conseguir mudar aquela rotina naquele momento, né? Porque mudar rotinas e hábitos é muito difícil, não é de um dia para o outro, Sim, é um né? processo, né? É um processo. É um processo aí cheio de altos e baixos. Isso que as pessoas, elas buscam, às vezes, um emagrecimento que vai ser só comecei e fui embora, né? Mas não é, né? A gente vai ter várias coisinhas, um dia vai dar certo, um dia não vai dar certo, né? E para quem tá aí, né? A gente tá 8 de dezembro, para quem tá pensando em já desistir, deixar para ano que vem, gente, pensa só, se vocês saírem de agora até 2 de janeiro, né? Que é o primeiro dia útil aí, Uhum. só comendo, sem pensar na alimentação, gente. Se você te engordar 10 quilos, você vai ter no mínimo 15, né? Ali para você perder, né? Então, Sim. eu gosto sempre de falar para os meus pacientes, gente, nosso corpo ele não tem calendário. Então, dá tempo de começar, de fazer algumas mudanças, sim, ainda esse mês, de iniciar algo novo, né? Sempre é tempo, Uhum. né? É melhor que a gente ficar esperando. E eu acho que uma coisa, né? Hoje eu vi também, me mandaram um vídeo de um rapaz lendo uma carta, né? De fracasso ali, né? Do que não conseguiu atingir, e ele usa esse termo, a vida fitness, né? Nesse ano que ia ficar para 2023, né? Uhum. E eu acho que isso acontece muito porque as pessoas elas não sabem se planejar, né? E nem de traçar metas, né? Então, às vezes a pessoa ela traça uma meta de perder 15 quilos em um mês. Tá, mas como que ela vai fazer isso, né? Ela não pensa no como, né? E nem Uhum. pensa se aquela quantidade ali que ela estabeleceu de peso dentro da rotina dela vai caber para aquele período, né? Então, acho que até para quem está aí, né, planejando emagrecimento para 2023, pense na quantidade de peso que vocês querem perder, no tempo que vocês querem atingir essa meta. Ah, eu quero perder em 3 meses? Tá, mas o que que você vai abrir mão para você conseguir esse resultado em 3 meses? Ah, eu não quero abrir mão de nada. Uhum. Então, talvez a gente vai ter que passar de 3 para 6, né? Então, ter muita clareza disso, né? Nesse tempo. Quais são os profissionais que eu vou ter que buscar ajuda? Ah, nutricionista? Ah, não, eu tenho uma ansiedade, atrapalha minhas escolhas alimentares. Vamos para o psicólogo também, né? Então, montar qual que vai ser a estratégia, né? Porque não só com emagrecimento, mas várias metas, né, que a gente coloca, se empolga ali, começa em dezembro, janeiro, a gente só coloca a meta, mas a gente não pensa em como que a gente vai, né? O que que a gente vai ter que fazer para atingir essa meta, e a gente É. também não entra em contato com essa meta mais o ano inteiro, né? Então, você põe num caderninho, fecha o caderninho, põe na gaveta e você só vai abrir de novo esse caderninho em dezembro. Então, você nem lembra qual que era a sua meta, né? O que que você queria fazer. Aí vem, né, os memes e as brincadeiras aí de final de ano que não conseguiu atingir essa meta, né? Então, pensem sempre o que é que cabe dentro da rotina de vocês, né? Quero Uhum. mudar meu comportamento alimentar? O que é que eu consigo fazer dentro da minha rotina? Né? Como é que eu vou ter que me organizar para atingir essa meta, né? Então, quando a gente não pensa só no número específico, mas no planejamento geral ali, para eu chegar nesse lugar, né? Para eu Sim. me chegar com o meu peso X, né? Ou qualquer outra coisa que a gente vai, né? Fazer, né? Planejar, né? Agora que a gente está nessa época de planejamento, a gente precisa olhar, né, esses pontos todos, né, Clélia? Sim. E não somente pela parte física, né? Que eu digo de corpo de estética, mas da parte acho que fisiológica, para saber o quanto isso vai te fazer bem, né? O que você precisa mudar aí de hábitos, né, que são ruins.
Então, acho que é um autocuidado, né? É praticar esse autocuidado e também praticar o autoconhecimento para saber o porquê, né? Que aquilo está interferindo, as suas emoções estão interferindo na sua alimentação, o quanto você está deixando de se cuidar, comendo demasiadamente coisas ruins, né? O quanto isso vai prejudicar a sua saúde lá na frente. E também vai ter a questão da autoestima de olhar no espelho, né? E não gostar ali do que está vendo, né? Porque não está dentro daquilo que você esperava. Então, tudo isso, acho que são momentos da gente olhar para a gente mesmo, né, e saber em que ponto que a gente precisa se cuidar. Eu falo muito para os meus pacientes, né, se você tem uma criança com você, você vai cuidar, né, você vai dar uma alimentação saudável, você vai dar bastante água, você vai cuidar com carinho, né, e por que que a gente não faz isso com a nossa criança interna? Né? Por que que a gente não se olha de uma forma de nós somos um corpo que é um corpo que é finito, né? E é um corpo que é frágil, que a gente precisa cuidar. Então, olhar para a gente ali como se fosse uma criança. Então, como você está cuidando da sua criança? Né? Está alimentando ela mal? Então, assim, você fez os exames dessa criança, né? Ali preventivos. Então, como que tá esse cuidado? Então, acho que fica muito mais fácil quando a gente olha, né, para fora ali, né, do quanto que a gente se percebe e o quanto percebe que não está se cuidando, né? E a alimentação ela é extremamente importante, né, para as questões emocionais também, né? Então, tá tudo interligado. Nós somos um corpo único, né? Com Exato. saúde alimentar, com a saúde emocional, com a saúde física, metabólica, enfim, é um corpo único com um monte de coisas para a gente cuidar, né? E todas as nossas atitudes vão refletir nesse corpo como um todo, né? A gente Exatamente. acha que não, cuidar da minha saúde mental, não vai mudar nada, vai mudar muita coisa, né? Que vai mudar toda a sua relação, né? Essa relação de autoconhecimento, de autocuidado, e aí vai interferir nos seus exames, né? Exatamente. Então, são coisas que às vezes a gente não liga esses pontos, né? Mas tá tudo muito ligadinho, né? E é muito importante a gente manter, né? São pilares, né? Nossa Sim, saúde física, saúde mental, tudo tem que estar em equilíbrio aí para a gente conseguir viver aí plenamente bem, né? exatamente. E falando da ortorexia, né? O quanto a gente precisa se preocupar de, sim, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha alimentação, né? Ah, mas eu estou alimentando a minha criança muito bem. Tá bom, você está alimentando a sua criança muito bem, mas assim, de que forma, né? Está sendo exagerado? Está sendo muito restritivo, né? Você está perdendo tempo com isso. Então, assim, isso está prejudicando em quais aspectos da sua vida? Então, de fato, é saudável essa alimentação, né? Porque o saudável ele também tem ali o seu equilíbrio, né? Então, uma alimentação É, dessa forma, falando da ortorexia, não é uma alimentação saudável. em quais áreas você está deixando de cuidar para você cuidar da sua alimentação, né? Exato. Então, deixei de cuidar da minha área emocional, né? Tem gente que Uhum. acaba casamento por conta disso, né? Acaba amizade, né? Então, são outras áreas que a gente está deixando, né, de cuidar para você focar numa alimentação ali excessiva, né? Ou Isso. num exercício físico excessivo, né? A gente tem a vigorexia, né? Para quem só treina, 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 né? Então, até tomar muito cuidado para a gente equilibrar Uhum. todas as áreas da nossa vida, né? A gente deixar tudo bonitinho, redondinho, mas não focar em uma coisa só 100%, né? Porque Uhum. senão vai desenvolver ali algum transtorno, né? Isso para todas as áreas da nossa vida, né? Exatamente. Alguma coisa a gente vai deixar de lado quando a gente põe o foco em um lugar só, né? É. Então, não procurar as receitas na internet, né? As receitinhas de ser fitness, né? De ter uma alimentação, como ter uma alimentação saudável. Então, sempre procure, né, o quanto conseguir aí um profissional dentro da área. Nós temos, voltando do Instagram, né, o quanto o meu filho, enfim, né, tá treinando, tem 18 anos, está começando a treinar. E ali ele vê alguns vídeos. E isso vai fazendo, como é a rede, né, vai fazendo com que esses vídeos vão aparecendo com mais frequências para a gente também. Uhum. E ali eu fico olhando a quantidade, né, de pessoas que acabam ali tendo uma vida fitness, né, mas acaba usando um determinado anabolizante, enfim, para alcançar um corpo que tem uma vida fitness, Mas né? essa Mas parte ninguém mostra, né? exatamente. Então,
Aí vem da questão do que é saudável, o que não é. Então, assim, para você ter um corpo grande, né, você precisa de fato entrar ali com suplementos, né, ou anabolizantes, enfim, o que for, para você ter um corpo bombado, porque aquele corpo que você consegue saudavelmente não é o suficiente. Então, essa cobrança, ela vem externamente, que ela se torna nossa também. Como assim eu não consigo ficar? Porque o fulano ficou, É, então se ele ficou, eu também posso. E aí, quando você não alcança, vem uma frustração muito grande, porque a gente começa a fazer essas comparações com o outro, que é diferente da gente, né? Fisicamente, metabolicamente, emocionalmente, né? Porque a gente tem nós somos feitos de história e cada um tem a sua, né? E inclusive a história do seu corpo também, né? sim. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essas comparações que fazemos hoje, principalmente com as redes sociais, né? As comparações da nossa vida pessoal com a vida do outro, da nossa vida profissional da vida do outro, da nossa vida com o nosso corpo, com o corpo daquele que eu estou olhando, né? Então, isso vai gerando, sim, uma frustração, né? Porque tem uma inveja, porque fulano tem e eu não consigo. E isso traz o Uhum. sofrimento, né? É, é um mal aí deste tempo, né? É verdade. A Eliane colocou, né, a tríade aqui, que é o corpo, mente e alma. É isso mesmo. É. Eu falo muito disso no meu Instagram, porque a gente tem que estar bem, né? Em todas as áreas, a gente não pode deixar de cuidar de nenhum ponto, né? E tudo isso gera saúde, né? Quando a gente vê o conceito da saúde do OMS, da OMS, é justamente essa tríade, né? É É, um bem-estar físico, social, né, mental, tudo tem que estar ligado ali, né? E aí a gente atinge esse conceito aí integral de saúde, né? Eu acho que é isso que a gente precisa aprender, né? E tirar, né? Acho que desse nosso bate-papo de hoje, né? Ter uhum, uma visão integral da nossa saúde, né? Eu sim, não vou olhar só para uma parte, só para. Não, eu tenho que comer saudável porque eu tive um diagnóstico 100% saudável. Não, né? E as outras coisas que a gente precisa levar em conta que vai acontecer na sua vida e vai ter alimentação envolvida, ou vai colaborar para a sua saúde mental, né? Então a gente ter essa visão integral, né? E acho que a partir do momento que a gente começa a olhar, né, para nós como seres, né, integrais, a gente começa a desenvolver esse autoconhecimento, esse autocuidado e vai refletir aí na nossa saúde, né? é. Importante a gente ter qualidade de vida, né? Mesmo tendo, como diz a OMS, mesmo tendo aí uma doença crônica, né? Poxa, mas se cuidando, né? Você consegue ter Uhum, ali uma qualidade de vida, né? Tendo ali um diabetes que está dentro de uma normalidade, né? Que você se cuida. Então você pode ter ali uma alimentação boa, né? E comer de tudo um pouco, sem ter essas restrições. Por quê? Porque você tem ali uma doença crônica que ela está equilibrada e com isso você tem uma qualidade de vida. Você pode fazer tudo o que você quiser, né? Então exato. encontrar esse equilíbrio é o que a gente procura. E eu acho que esses bate-papos, essas conversas, né? Que dão aí essa possibilidade da gente levar uma orientação até para as pessoas fazerem uma reflexão sobre a sua vida, né? O quanto aí cuida do seu corpo, tem uma alimentação saudável, né? Tem ali os seus exames preventivos todos feitos, né? Se tem ali uma doença, de ter um cuidado com aquela doença, né? Fazer todo um acompanhamento ali com um especialista. Então, isso é importante para a gente ter, sim, uma qualidade de vida, né? Porque o nosso corpo ele vai envelhecendo, né? A gente vai, enquanto é novo, né? Você vai fazendo comendo erradamente, né? Dormindo muito tarde, não fazendo um exercício físico, tá, o teu corpo não está sentindo por quê? Porque ainda é novo. Mas a hora que começa a ter um envelhecimento, né, eu brinco muito que é um carro, né, que vai ficando usado e vai tendo que trocar peças, mas nós não podemos, com tanta facilidade, numa loja comprar uma peça, quando essa peça tem que ser trocada, né? Então, o olhar dessa forma de, sim, a gente também vai envelhecer, mas as nossas peças não vão conseguir ser trocadas. Então, a gente vai ter vários prejuízos e ter que conviver com aquilo, com aquela história, com aquele histórico, né? De que você fez aí com a sua vida, né? De como você cuidou da sua criança, porque essa criança também envelhece, ela adoece, né? É, e a gente escolhe hoje, né, o nosso futuro, né? Como a gente quer viver o nosso futuro, a gente vai
escolher hoje com os nossos hábitos, né? Então, Exatamente. os nossos hábitos de hoje, eles estão alimentando mais, né? Quando eu falo alimentando, não é só da comida, né? Mas no geral, saúde ou doença, né? Para um Uhum, futuro, né? Então, a gente precisa começar a refletir um pouquinho mais, né? exatamente. É, Sheila, em relação à ortorexia, você tinha falado, você falou que estudou isso, né? Esse foi um assunto, um tema que você gostou bastante, né, de estudar. Aí, o que que você foi vendo ao longo desses estudos, né, É, sobre a ortorexia? eu quis estudar isso geralmente porque, justamente porque na minha sala da faculdade, né? Tinha, né, gente conhecendo todo mundo ali, aí eu vi que depois que a gente se formou, uma das pessoas da minha sala, ela começou, né, fez lá o Instagram, tava começando, né, o boom aí de Instagram, e ela começou a perder muito peso, né, e era uma preocupação muito excessiva com a alimentação, né, e aí em uma das aulas após a gente teve uma aula sobre transtornos, né, alimentares, né, e aí falou-se da ortorexia, aí eu comecei a estudar, né, sozinha ali e resolvi fazer esse tema, né, do meu TCC justamente por isso, né, por ver que era uma coisa que estava atingindo ali muitas pessoas e justamente não ser algo que as pessoas elas enxergam como algo que está prejudicando a minha saúde. Né? Uhum, Então, acho que a grande questão e a grande chave, e hoje analisando esse comportamento, desde outros profissionais, blogueiros que a gente vê em redes sociais, né, algumas falas das pessoas, eu consigo identificar, nossa, essa pessoa ou ela tem ou ela está a um passo, né, de uhum, desenvolver, né, mas justamente por a gente ter, não ser, né, algo errado, porque a pessoa está cuidando da alimentação dela, né, uhum, então isso daí tem essa dificuldade no diagnóstico, né, mas é algo justamente por isso extremamente comum, né, uhum. profissionais da saúde, estudantes aí, nutrição e de educação física, geralmente, estão mais propensos a isso. Mulheres, né? Justamente por ter essa preocupação excessiva com peso, né? A gente tem aí, pode falar que não, mas a gente tem uma cobrança muito maior, né? Do que homens, né? E isso vai a vida inteira, né? O homem, às vezes, depois que ele casa, acabou a vida dele lá. Mas a mulher não, sofre ali na vida inteira, né? Esse peso desde uma comparação da sociedade mesmo, de rede social, mas entre a própria família mesmo, né? Entre amigos mesmo, né? Então são os públicos aí que são mais atingidos, né? Uhum, Mas o que eu mais vi foi que as pessoas elas não têm a consciência de que isso é um problema, né? E aí uma uhum. dificuldade é a gente iniciar um tratamento. É, acho que a grande preocupação é o diagnóstico, né? A falta, às vezes, do diagnóstico por conta de vivermos hoje numa sociedade, num momento em que sim procura-se, né? Cada vez mais uma alimentação saudável, mas assim, é, aí não conseguimos analisar por conta disso, né? Quando sai de uma normalidade dentro de um padrão esperado de vida saudável e começa a ser excessivo essa preocupação, né? Então, essa restrição aí em relação a esses alimentos, né? A É, quantidade, enfim, a qualidade, né? Essa preocupação excessiva. sim. Sim, sempre buscando. Aí começa a vir, né, as restrições. Então, tem que ser orgânico, sem lactose, sem glúten, sem nada, né? E Sim. aí você começa a ter dificuldade em acesso, em busca, né? Onde eu vou encontrar, como a forma de preparo, né? E Uhum. aí a gente vai, né, vir uma cadeia ali de problemas que vão acontecendo, né? E a preocupação com isso, né? Será que eu vou conseguir comprar esse alimento? Se eu não comprar, o que vai acontecer? Porque daí essa Aí vem um alimentação ela não jejum. vai ser saudável, né? E aí também vem a possibilidade de uma anorexia, né? Então, Exato. que é um pé, né, de um lado e um pé É de um pezinho outro, ali. né? Uhum. Exatamente, Andando na corda bamba, né? exato. Né? E tem muitos casos que a gente vê, né, que a gente presencia, que a gente às vezes desconfia, né? E quando vai analisar de uma forma mais intensa, com um olhar mais clínico ali, você identifica isso até em colegas, né? Em amigos, em familiares, né? Então a gente vai identificando
infelizmente, né, de uma forma, eles tentam chegar para conversar, mas ainda é difícil, como assim, né? Eu estou com mente saudável, É, então quer dizer, saudável não é saudável, né? E tem essa resistência também no tratamento, que é isso também que eu verifiquei, né? A quantidade de pessoas que isso. também têm essas resistências, por quê? Porque se eu estou me alimentando saudavelmente, o problema está onde? Né? Exato. Aí a gente não consegue iniciar, e aí às vezes um familiar identifica isso, mas aí também não consegue falar, porque ele também não entende, mas ele tá comendo saudável, isso é errado, né? Então tem gente que começa a achar só que, não, é uma frescura dele, né? E aí quando vai, né, muitas vezes o diagnóstico vem após a pessoa, né, desenvolver ali uma anorexia, né? E ter Sim. um outro tipo de problema, porque aí fica mais fácil diagnosticar, porque é um pouco mais visível, né? Então a gente vai vendo um pouquinho mais, né? Uhum. Sim. Pessoal parou aqui de mandarem perguntas. Ninguém tem nenhum questionamento. Falo com o pessoal É todo resolvido reflexivo. aqui, né? São todos resolvidos. Ninguém faz dieta, nunca precisou, nunca fez uma dieta meio doida, né? Tomar ali os chás ou aquele, como o Ex. detox, É. né? Os detox da vida, né, Sheila? A Que é o- Eliane falou que tem que fazer a dieta do engorda. Gente, às vezes o ganho de peso é muito mais difícil do que perder, porque tem que ter muito mais. Você tem que ter muito mais foco ali no negócio, né? Mas dá certo, porque é o ganho de peso da forma certa, né? Porque da forma errada é fácil, né? Agora, com saúde, precisa ter muito mais jogo de cintura, né? Ter muito mais foco ali para chegar. Mas dá certo sim, Eliane. é. Eliane, muitas pessoas devem estar com bastante inveja de você agora, né, falando disso, mas realmente o ganho de peso ele é muito difícil mesmo, né? Teve uma época que a gente foi morar num outro estado e tem essa diferença cultural, principalmente da alimentação. E eu e minha família a gente teve bastante dificuldade em se adaptar, né, àqueles alimentos, o gosto, né, o paladar, enfim. E com isso nós todos perdemos muito peso, né? E aí eu cheguei até num momento, num peso que estava abaixo do que precisava para ser ali saudável. E esse ganho realmente, né? Hoje não, né? Hoje só de eu olhar eu já engordo. Que a idade vem chegando, o metabolismo ele vem ficando mais lento, né, Sheila? Não sei se é exatamente isso, mas a gente tem uma dificuldade agora de segurar o peso. Mas o ganho do peso, ele é bem difícil mesmo, né? Da maneira correta, A Eliane colocando aqui que não tenho inveja dela. Mas Procure, né, não, mas Eliane? é mesmo, gente, porque muita gente acha, fica falando assim, não, pra que você tá querendo ganhar peso, né? Mas não, gente, assim como incomoda a pessoa estar acima do peso, pra quem tá muito abaixo do peso também tem um incômodo, né? A gente tem, fala que a Exatamente. gente tem que estar bem, então a gente precisa procurar ajuda pra gente atingir ali o estado que a gente vai se olhar no espelho e a gente vai estar bem ali com o que a gente vai estar vendo, né? E aí tem toda essa questão, né, que a gente falou, autoconhecimento, autocuidado, né? E a saúde aí como um todo. E buscar sempre um equilíbrio, né? Porque abaixo também, muito abaixo é algo preocupante e muito acima também, né? Então, o equilíbrio é o que a gente Exato. procura o tempo todo, em todos os aspectos da vida, né? Equilíbrio emocional, o equilíbrio nutricional, enfim, né? A gente precisa sempre buscar aí. Não está conseguindo sozinho, procure, né? Interessante aqui, Eliane, né? Sim, procure, né? Esse equilíbrio, essa nutricionista, ó, a Sheila aqui. E com isso vai colocando uma alimentação saudável, né? Até você conseguir um peso que ali seja saudável para você. E também o aspecto emocional, isso também interfere bastante, né? Se eu não estou ali, eu não estou gostando do que eu estou olhando no espelho, então é um reflexo, né? Sim. Então tem que procurar ajuda sim. Pessoal, mais algumas mais perguntas? Só ficou bem quieto dessa vez? Bom, Um tema reflexivo para pensar nas exatamente. nossas atitudes aí. Bom, pessoal, eu agradeço aqui, Sheila, agradeço sua presença, muito obrigada, adorei o bate-papo de hoje. Pessoal, agradeço vocês todos aí por terem participado.
Mônica colocando muito obrigada pelas informações. Obrigada aí por ouvir, né? E até é importante para vocês refletirem aí, né, o quanto vocês estão cuidando, lembra, né, da criança de vocês, se está alimentando ela bem, se está tendo o cuidado mesmo que deveria, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos. E que tenham aí uma ótima tarde. Quintou, né? Amanhã sextou. Obrigada, gente, pelo convite. Se cuidem. Isso aí.